Tem muita gente falando na internet hoje em dia sobre disciplina positiva, sobre aquela coisa das duas opções. Você dá duas opções pra criança escolher. Só que as pessoas estão confundindo um pouco as coisas nessas duas opções, não dando limites. Olá, meu nome é Mira. Eu sou a Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai falar de mais um filme do Adam Sandler. Que, nossa, sessão da tarde, 100%. Eu voltei no tempo, assim, botando o filme pra assistir. Que é o filme O Paizão. É um filme antigo também, de novo, 1999, eu Por acho. aí. Por aí. Uhum. E aí, dentro daquilo que a gente vem falando em todos os vídeos dos filmes do Adam Sandler, de novo, mais um perfil de homem, mais questões de homens muito comuns aparecem nesse filme, né? Então, um cara que já tá ali em torno dos seus 30 anos, que vive morando com um amigo, né? Numa bagunça, que não arruma as próprias coisas, que não trabalha direito porque teve um acidente, e aí que não afetou muita coisa na vida dele, mas ele acabou se encostando nessa questão de que um dia vai receber esse dinheiro, e aí faz um trabalho uma vez por semana só, não acompanhou, né? Não tá ali olhando pra carreira, nada disso, e tá namorando. E aí só vai se mexer porque a namorada diz, olha, eu preciso de um adulto do meu lado, né? E não de um adolescente, porque ele se comporta como tal quando ele não cumpre as tarefas domésticas básicas da vida, né? Bom, então, de novo, esse perfil bem comum que ele traz e que no filme, de novo, ele vai... Nesse caso, ele até começa por conta da namorada, mas não existe uma namorada para guiar essa mudança dele. Então, logo, ele fica com o menino pra impressionar a namorada, ela dá um pé na bunda dele, ele fica sozinho e ainda assim ele vai descobrir como se tornar um adulto responsável para cuidar de uma criança, né? Sim. E ele até tem uma namorada depois, no meio do filme, mas ela não se responsabiliza pela criança. Então, mais um ponto muito importante, né? Porque, de modo geral, o que a gente vê? Se a gente for pensar aquele da Julia Roberts que a gente fez... Ah, sim, né? madrasta. Que ela era madrasta. Ela vai lá e ela cuida dos filhos do marido dela, né? Porque o cara some. Nesse não, a namorada não se responsabiliza. E ela deixa isso claro pra ele. Exato, Ela falou, eu não é nem a escolha queria dela. entrar nesse relacionamento porque eu não queria isso, né? Exato. E aí ele tá ali, então ela tá como suporte, mas é ele quem vai cuidar da criança e resolver as tretas dele lá. Então temos esse ponto. Outra coisa, duas cenas, assim, que são muito interessantes, mas que passam batidas pra muita gente. A cena número 1 é porque eles eram um grupo de 5 amigos, né? E aí, desses 5 amigos, 2 viraram um casal. Eles, né, um casal homossexual. E aí tem uma cena em que um desses amigos fala, ai, eu não me acostumo a ver fulano e beltrano se beijando. E aí o personagem do Adam Sandler vira e fala, mas eles são um casal, qual é o problema? Né? Então, mesmo lá atrás, início dos anos 2000, a gente ainda tinha um preconceito muito grande e ele traz essa discussão como quem diz, qual é o problema, gente? Tá aí, faz parte da vida. E uma outra cena já mais pro meio do filme, que o menino vai tomar banho, já pro final do filme, né? mais pra frente, bem mais pra frente. O menino vai tomar banho, porque o menino não gostava de tomar banho, e aí ele vai tomar banho e ele tá no banheiro com o menino, né? E o menino pergunta assim, Sony, que é o personagem do Adam Sandler, por que eu tenho que tomar banho de calção? E aí ele responde, porque eu não sei as regras de meninos e homens tomando banho, né? É uma piada, passa muito batido, mas ali ele pontua que tem que existir um respeito, né? Precisa existir limite, ele não é o pai daquela criança. Então ele não pode normalizar que aquela criança esteja nua na frente dele, sendo que ele não é o pai e que ele conhece essa criança há muito pouco tempo. Então é um cuidado para tocar um assunto tão importante, né, que é o respeito. Até pela época também. Pela época que não se falava disso, né? Então, assim, 2 tiradas fenomenais do filme também. Acho que você deve estar percebendo que a gente tá aqui defendendo o Adam Sandler. Mas é porque, enfim, a gente começou a reparar que existem essas preciosidades no filme e que ninguém costuma dar muita atenção. Exatamente. E aí a gente tem lá mais também pro meio, pro final do filme, ele
decide de fato ficar com o menino, não mais por causa da namorada, mas agora por causa dele e do próprio menino. Só que o pai dele sempre tentou controlá-lo muito, o que na verdade era mais uma tentativa de cuidado, de proteção, e ele entende isso mais pra frente. Mas muito crítico, né? Muito crítico. O pai é muito crítico. Então, por conta das muitas críticas, ele não quer reproduzir esse mesmo comportamento com o menino. E aí ele comenta que ele não controla o menino. Então, assim, eu não dou ordens, eu dou opções. E aí me pegou um ponto importante aqui, pegou pra gente. Tem muita gente falando na internet hoje em dia sobre disciplina positiva, sobre aquela coisa das duas opções. Você dá duas opções pra criança escolher. Só que as pessoas estão confundindo um pouco as coisas nessas duas opções, não dando limites. E quando a gente fala de dar opções para a criança, a gente está falando de respeitar a criança, no sentido de não obrigá-la a fazer uma coisa de um jeito específico só porque a gente acha que aquele é o jeito certo. Mas, por exemplo, eu não vou falar para a criança assim: ah, filho, você quer tomar banho agora ou daqui a pouco? Não, você quer tomar banho agora ou não quer tomar banho? Pode ser também. Você quer tomar banho agora ou não quer tomar banho? Não existe. É óbvio que a criança não vai. Eu não quero tomar banho de vez em quando, porque eu estou com preguiça. Imagina uma criança que tá brincando, que tá dormindo, que tá fazendo qualquer outra coisa muito mais legal do que parar pra tomar banho. Eu não vou dar a opção se a criança vai ou não tomar banho. Eu posso perguntar pra ela assim: filho, você quer hoje tomar banho ouvindo música ou você quer tomar banho ouvindo uma história? Pronto. O banho tá ali, né? O banho continua acontecendo. A criança pode escolher alguma coisa, mas não se ela vai tomar banho ou não. E aí, o que no início ele começa a fazer com o menino é meio isso: deixar o menino fazer o que ele quer. Se ele vai tomar banho, o que ele vai comer. Então, o menino se enche de doce, de cereal, de comida. E aí, o que acontece? Passa mal. Ele passa mal. E aí, depois, ele começa a entender o Adam Sandler começa a entender que não dá pra ser assim. Porque o menino não tem capacidade para tomar boas decisões para si mesmo, né? Então ele é chamado pela professora na escola e a professora mostra que o menino tá tendo prejuízos sociais, de aprendizado, que ele não tá conseguindo acompanhar a turma, né? As outras crianças também estão se afastando um pouco dele. Então, ele começa a perceber que não dá pra continuar assim. Então é aí que ele começa a direcionar: não, você vai tomar banho, vamos fazer o dever de casa, vamos estudar pra prova. O menino vai fazer uma apresentação que ele tem que treinar a fala. Aí ele começa a tentar treinar a fala com o menino de uma forma meio indireta. O menino tá jogando videogame e ele foi tentando conversar com um amigo sobre o assunto pra ver se ele se interessa, mas aí depois ele percebe que ele tem que ser um pouco mais diretivo, que ele tem que ser mais intencional. Sim. Né? E isso é interessante porque em nenhum momento ele joga a responsabilidade dele pro menino, no sentido de, ele estava fazendo algo inadequado, que era ser muito permissivo com o menino, e aí quando a professora mostra que ele tá errado, ele vai pra cima do menino, briga com o menino. Não. Ele entende que a responsabilidade é dele, que ele precisa conduzir de um jeito diferente. Ele conduz dessa forma que a Raquel falou, que é uma forma extremamente respeitosa. Sim. Mas que agora o menino estava cumprindo as obrigações que uma criança de 5 anos precisa ter, né? Então, é bem interessante que ao longo de todo o filme ele é muito afetuoso com o menino, né? Sim. Ele não é um permissivo negligente, tipo, não, faz o que você quer. Não, ele até tem um momento ou outro que ele quer ver o futebol, e aí o menino tá chamando a atenção e tal, e no final das contas ele acaba colocando o bichinho lá, o cavalinho lá que pula. Mas ele é muito afetuoso com o menino, e isso é fundamental para que o vínculo entre eles seja formado. Tanto que no dia do julgamento lá, o menino não quer ficar longe dele. Sim, porque de fato o menino se sentiu muito bem cuidado por ele, porque ele foi muito amoroso. Então, no começo é um amoroso muito permissivo, que causava problemas, mas depois ele vai ajustando e vira um amoroso responsável, né? Que é o que todo adulto que cuida de uma criança deveria ser. E a gente tá falando de 1999, quando não se falava sobre nada disso, de educação positiva, respeitosa, nada disso, tá? Então, para mais uma coisa para vocês verem como que ele tem essa sensibilidade nos filmes dele de pontuar assuntos que ninguém fala. E ele tá lá falando e todo mundo achando que é besterol. Sim, exatamente. Tem a implicância dele com a namorada do melhor amigo, né, com quem ele divide em casa. Não fica muito claro por que ele é tão implicante, porque ela é meio chatinha, porque ela é implicante com ele também. Ok. Mas parece que a implicância vem muito mais dele.
porque ela parece uma namorada legal. E aí a hipótese que a gente tem é que ela representa um perigo, porque o melhor amigo dele vai deixar de morar com ele para morar com ela, né? Porque vai casar. Então essa implicância vem um pouco daí, de perder essa pessoa, de perder o que essa pessoa propõe para ele, né? Então acho que também tem essa questão aí do personagem em si, né? Dele manter essa característica. Exatamente. E mais pro finalzinho do filme, a gente tem então a cena do Adam Sandler com o pai no tribunal, que ressignifica a relação deles, né? Então o pai, por ser muito crítico ali ao longo da vida toda dele, do filme todo, o Adam Sandler acaba se afastando desse pai. Só que depois que ele começa a mudar os comportamentos, que ele começa a se tornar mais responsável, que ele se coloca nesse lugar de pai, ele consegue entender que o pai dele, na verdade, está querendo protegê-lo o tempo todo. De uma forma torta. Que fique muito claro isso, né? O discurso dele é muito emocionante, mas também não é pra dizer, pode fazer isso assim todo mundo. Não é. Não tá certo. Não é justificável. Ele só consegue entender o lado do pai dele e perdoar o pai. Então ele consegue, ele abraça o pai, ele faz um discurso super emocionante, todo mundo no tribunal vai ligando pros seus pais, então enfim. Tem uma pegada meio assim de romantizar a crítica, mas eu acho legal essa coisa de que ele consegue explicar o comportamento do pai. De novo, aí a gente marca aqui a diferença entre justificar e explicar. A gente não justifica que o pai dele tenha sido a vida toda tão crítico, mas a gente consegue entender o porquê. Né? Provavelmente é a única forma que o pai dele sabia fazer. Sim. Mas é responsabilidade de cada um tentar melhorar, né? Fazer diferente. E não ficar perpetuando comportamentos que não são bons, que não são saudáveis nem pra gente, nem pros outros. Sim. E o pai, de alguma forma, corresponde a isso, né? Sim. Em vez de continuar lá durão e crítico, o pai concorda com a análise dele e, enfim, também se coloca numa posição ali de pedir desculpas, né? Então, E de defendê-lo E de até, né? defendê-lo de uma forma mais correta, né? Então, é isso. Não sei se vocês viram mais alguma coisa do filme, mas Acho que já deu, coisa né? pra caramba pra falar, né? Então, Acho que tornou um filme bobo de Sessão da Tarde com um monte de coisa interessante. Então corre lá pra ver, que vale muito a pena. pra lembrar, porque você já deve ter visto, mas vai lembrar, porque eu não lembrava de um monte de coisa. Até porque 99, né, gente, eu era criança. Eu também. Eu não prestei atenção em um monte de coisa do filme, né? Sim, Então, sim, exato. Só em como ele era irresponsável, né? Deixava o menino fazer tudo. É o que fica na cabeça de todo mundo. Exatamente. Mas não, tem coisas interessantes nesse filme. Bom, gostou? Curte aqui, vê se você tá vê se você tá inscrito no canal, por favor. Compartilha com quem você acha que pode gostar. E ativa o sininho, porque semana que vem tem mais. Até sábado. Até!